1 Reis, capítulo de número 18. Nós vamos ler do versículo 41 até o versículo 46 por extenso. Depois nós vamos estar voltando e falamos versículo por versículo. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já posso ouvir o ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao monte do Carmelo, ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao moço que lhe acompanhava: sobe agora e olha a banda do mar. Subiu ele e olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: torna lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse o seu moço: eis que agora posso ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu com o seu carro e foi para Jezabel. E veio uma grande chuva. Quantos podem aplaudir a palavra de Deus essa noite bem forte? Num dos momentos mais atípicos da Bíblia, num dos momentos de maior apostasia espiritual já visto por Israel, reinava um rei chamado Acabe, que fez tudo o que era mal diante dos olhos de Deus que poderia ser feito. Acabe casa-se com uma rainha estrangeira, e através dela o culto a um deus pagão chamado Baal é instituído sobre Israel. Em outro tempo, o povo amava Deus de todo o coração. Em outro tempo, Deus tinha a alegria de ouvir a oração daquele povo. Em outro tempo, Deus tinha a alegria de receber a adoração daquele povo. O mesmo povo que Deus um dia chamou e escolheu, desde Abraão, e elegeu aquele povo para ser o seu povo em Abraão, e disse que através de Abraão viria uma grande nação, que seria o povo de Deus, o povo para Deus. E era aquele mesmo povo que o adorava quando chegava ao altar do Senhor e ali oferecia os holocaustos. Era o mesmo povo que através dos sacerdotes queimavam o incenso, e o incenso subia às narinas de Deus. Era o mesmo povo que mantinha as lâmpadas da menorá acesa, em sinal de que a luz de Deus não se apagava no meio do povo. Era o mesmo povo que Deus tinha o prazer de a sua arca, a arca da aliança, a presença de Deus andar no meio do povo. E em momentos de guerra e pelejas, eles tomarem a presença de Deus. E quando levavam a presença de Deus ao campo de batalha, inimigo nenhum prevalecia diante deles. E todos os inimigos caíam. Este era um povo que Deus ouvia a sua voz. E era um povo que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Mas agora o altar do Senhor está em ruínas. Já não se ora mais a Deus. Já não se canta mais para Deus. As lágrimas já não são mais derramadas. O salmista diz que Deus tem um anjo especial, que todas as vezes que as tuas lágrimas descem, esse anjo ele vem e colhe essa lágrima e deposita em uma salva diante de Deus. Já não havia mais lágrimas para Deus. Já não havia mais orações. Já não havia mais clamor, já não havia mais busca. Foi um dos tempos de maior apostasia que Israel já viveu. Mas por mais estranho que isso possa acontecer, se nós não vigiarmos, eu não digo você, digo nós, que eu me incluo nisso. Se nós não vigiarmos,
nós corremos o risco de cair nesse mesmo mal. Deus já não ouvir mais a nossa voz. Nós já não ouvirmos mais a voz de Deus. Nossas lágrimas já não serem mais derramadas na presença dEle. A nossa adoração já não chegar mais. O nosso incenso não ser mais queimado. Foi um tempo terrível para Deus. E esse tempo trouxe grandes consequências. Naquele tempo, Deus suscitou um profeta chamado Elias. E Elias, como profeta daquele tempo, não foi bem visto. Elias chegou a ser chamado de agitador de Israel. Porque aquilo que Elias tinha para dizer, as pessoas não queriam ouvir. Escute o que eu vou te dizer. Na maioria das vezes, quanto mais frio estiver um coração de um homem, mais surdo ele vai estar para a voz de Deus. Quanto mais frio estiver um coração de um homem ou uma mulher, menos eles vão querer ouvir falar de Deus. E às vezes, aqueles que Deus vai usar para lhe trazer direção, lhe corrigir, dizer, ó, você está errado, você tem que consertar, você tem que arrepender, você tem que deixar o pecado, você tem que mudar de vida. Talvez não serão pessoas bem vistas. Mas como Elias eu aprendi, gostem as pessoas ou não, queiram os homens ouvir ou não, é tempo de restaurar a nossa comunhão com o Espírito Santo. É tempo de voltar o nosso coração para Deus. Os atrativos naqueles dias eram os postes ídolos, era idolatria. Virou moda, era cultura, era bonito. Fazia parte da moda. A rainha estava adorando um Deus chamado Baal. Então era bonito. Todo mundo tinha que fazer aquilo. Nós sabemos que pessoas às vezes que estão em evidência, pessoas às vezes que estão no estrelato, pessoas às vezes que são famosas, elas ditam regras, normas, muitas vezes moda e comportamento. Quantas pessoas vestem porque alguém da televisão está vestindo? Quantas vezes alguém fala porque alguém da televisão está falando? Quantas vezes alguém diz, não, eu acho que isso é certo, porque a Anitta disse que é certo, porque fulano disse que é certo, porque o ator disse que é certo. As pessoas, desde o tempo de Israel, elas tendem muitas vezes a pautar o seu comportamento em o que as pessoas estão em evidência, muitas vezes estão dizendo. E todas as vezes que Jezabel chegava para adorar o falso Deus chamado Baal, ela nunca chegava sozinha. Ela começou a levar o povo junto com ela. E o povo começou a desprezar as coisas de Deus. Mas Elias era a boca de Deus para aquele tempo. Para trazer o povo a um concerto. E dizer ao povo, é tempo de voltar o seu coração para Deus. Elias chegou a desafiar o povo dizendo, até quando vocês vão ficar entre dois caminhos? Se Baal é Deus, seguiam a Baal. Agora, se Jeová é Deus, sigam vocês a Jeová. E Elias então vai propor um desafio. Aqueles que se chamavam os profetas de Baal, os servos de Baal. Escute, Baal também tem os seus profetas. Não é só Deus que tem os seus profetas. Baal também tem os seus profetas. Há pessoas que estão dizendo aí, não, pode pecar, pode fazer, pode errar, pode continuar do jeito que está. Há pessoas que estão dizendo, não, isso é exagero de pastor, isso é exagero de igreja, isso não tem nada a ver. Mas amados, não se esqueça, desde o tempo de Elias, Baal também tem os seus profetas. Mas quando Elias chama os profetas de Baal ao Carmelo, ao Monte Carmelo, o fogo, diga comigo assim, ó, o fogo, o altar e as águas. O fogo, o altar e as águas vão mostrar quem é profeta de Deus e quem é profeta de Baal. Elias sobe ao Carmelo e faz um desafio aos profetas de Baal, dizendo assim, nós vamos clamar. Vocês vão clamar ao seu Deus e eu vou clamar ao meu Deus. E o Deus que responder com fogo,
será o Deus que o povo deve seguir. Elias chama os profetas de Baal ao Monte Carmelo. E eles começam de manhã, e vai passando as horas, passa o meio-dia, e os profetas de Baal estão lá, e a Bíblia diz que eles começam a se cortar, eles se flagelam, eles derramam sangue, e eles começam a dizer: Baal, responde Baal, e nada. Havia sido armado 2 altares, um altar colocado, um sacrifício, para que Baal respondesse com fogo e queimasse aquele sacrifício. E um altar formado por Elias e colocado o sacrifício para que Deus derramasse fogo e respondesse o seu clamor. Os profetas de Baal clamaram, mas o altar deles não viu fogo. Quando eu falo do fogo, eu quero dizer para você que o fogo, ele mostra quem é profeta de Deus ou não é profeta de Deus. O fogo, ele está aonde a glória e a presença de Deus está. Jesus, ele foi anunciado por outro que veio na unção de João Batista, que era João Batista, que veio na unção de Elias. Ele foi considerado Elias da sua época. E João Batista disse: eu batizo com a água, mas virá aquele que é maior do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E os profetas clamavam, de Baal clamavam em nada. Elias então clamou a Deus uma vez, e o fogo veio sobre aquele altar. E Deus respondeu com fogo, e o altar de Elias, ele foi aceso. Eu quero te dizer nessa noite, que o altar na sua vida, a vida de oração, de comunhão, a vida de sacrifício, a vida de entrega para Deus, é a resposta se você é de Deus ou não é de Deus. E depois desse sacrifício, em que Elias clamou a Deus e Deus respondeu com fogo, Elias então vai dizer a Acabe, no versículo 41, diz Elias a Acabe: sobe e come e bebe. E ele diz assim, porque eu já posso ouvir o ruído de uma abundante chuva. Como eu disse para vocês, a apostasia, a sequidão daquele povo trouxe consequências. Há mais de 3 anos, nem gota de orvalho se caía na terra. Foi a maior seca já registrada em Israel. 3 anos que nem orvalho vinha. As flores morreram, a relva morreu, não havia o que os animais comessem. Primeiro começa assim, a relva começa a morrer, as plantas começam a morrer, os animais não têm do que se alimentar, os animais começam então também a morrer. Aonde você olhava em Israel, você só via carniça, você só via morte, você só via o cinza, você só via dor e você via tristeza. Mas quando Deus levantou um profeta, e nessa noite Deus me trouxe aqui para falar que Deus precisa levantar nesse tempo uma geração de profetas nessa nação. Quando nós temos o Espírito do Senhor, já não há mais o ofício profético. Já não existe mais o profeta de ofício. Quando nós temos o Espírito do Senhor, todos nós podemos nos levantar para sermos profetas para esse tempo. E escute o que eu estou aqui, debaixo da unção e da autoridade do Espírito te dizendo. Deus quer fazer de você profeta para essa geração. Quem crê, diga amém nessa noite. Aprove a Deus levantar um profeta dentro daquela casa. Aprove a Deus levantar um profeta dentro daquela universidade. Aprove a Deus levantar um profeta dentro daquela empresa. Aprove a Deus levantar um profeta dentro daquela repartição pública. Aprove a Deus levantar um profeta dentro daquela escola. Aprove a Deus levantar um profeta dentro daquele bairro. E esse profeta sou eu. E esse profeta é você. E Deus quer levantar nessa noite uma geração que está envolvida no manto profético de Elias.
que vai levantar-se para incomodar mesmo o inferno, para falar para o povo que Jesus Cristo não está morto, mas Jesus Cristo está vivo. E que Jesus Cristo ainda é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. É tempo de Deus levantar uma geração profética nessa cidade. Aleluia, que serão boca de Deus, que terão palavra de Deus, que terão ações de Deus. Se você está recebendo isso, aplauda o Senhor nosso Deus bem forte. E essa geração que Deus vai levantar, os homens e mulheres de Deus que Deus vai levantar dentro das universidades, dentro das escolas, dentro das repartições públicas, dentro dos bairros, esta geração, esses homens e mulheres que Deus vai levantar, eles, debaixo desta unção, eles têm a capacidade de ouvir o que ninguém mais está ouvindo. Ninguém ouvia nada. Olha para quem está do lado e diga assim, ó, ninguém ouvia nada. Irmão, só tinha seca, fome. Mas Elias ouvia o ruído da abundante chuva. Ninguém estava ouvindo. Vai pegando isso, pega a chave, como diz o Kainan. Kainan que diz isso, pega a chave, pega a chave. Pega a chave, irmão. Ninguém ouvia nada. Mas Elias estava ouvindo o ruído da abundante chuva. Era para ouvir o choro das pessoas, o lamento, a dor, da sequidão, a fome. A gente reclama, né, irmãos? A gente acha difícil as coisas hoje em dia. Não estou diminuindo, está complicado mesmo. Irmãos, eu não sou muito de ir no mercado. É minha esposa que vai. E essa semana eu fui no mercado com ela, fazia tempo que não ia. Quando eu vi que uma caixa de café está R$20, eu quase desmaiei. Quanto é essa caixa de café? R$20. Falei, ainda bem que eu estou no jejum de café. E o azeite? R$10. R$10 o azeite. Como é que pode cobrar tão caro o azeite, irmão? Os caras plantam soja em tudo que é canto aí, deixar eles plantar na frente da nossa casa. Mas é o dólar, né, irmão? Dólar alto, eles querem só exportar, né? E não sobra quase nada para nós. É o dólar, é a guerra, é a pandemia. Ei, tempo brabo. Mas você acha que as coisas estão difíceis hoje? Mas ainda, mesmo assim, irmãos, apertando aqui, apertando ali, você vai lá e compra o seu azeitezinho. Você vai lá e compra o seu cafezinho. Mas Israel não tinha azeite. Israel não tinha café. Israel só tinha fome. Israel só tinha tristeza. Mas enquanto ninguém conseguia ouvir, existia um profeta no meio daquele povo que conseguia ouvir o que ninguém estava ouvindo. E Deus quer levantar homens e mulheres aqui que vão ter uma capacidade espiritual de começar a ouvir o que ninguém mais está ouvindo. Deus vai começar a dar direções para você. Quando todo mundo estiver perdido, quando ninguém souber a saída, quando todo mundo estiver em caos, todo mundo estiver caótico, todo mundo estiver angustiado, Deus precisa apenas de um homem e de uma mulher que para e consegue ouvir a sua voz. A hora do desespero, na hora da dor, as pessoas elas perdem o controle. E fica todo mundo desesperado. E todo mundo fala ao mesmo tempo. Às vezes eu sou chamado para ir nas casas. Alguém caiu endemoniado. Ou está acontecendo algum problema. E me liga, pastor, vem aqui. Pastor, vem aqui. Aí eu vou na casa da pessoa, irmão. Geralmente assim, eu chego, tá aquela confusão. E tem gente dando com a Bíblia na cabeça da pessoa e dizendo com a Bíblia, dizendo, sai demônio, sai demônio. E tem gente pegando o óleo ungido e enfiando o goela abaixo da pessoa. E é uma confusão. Aí a gente tem que chegar e dizer, ei, para tudo. Primeira coisa que eu falo é, para tudo. Sai todo mundo agora. Peço que todo mundo saia daqui, vai para a rua. Calma aí. Aí acalma. Aí você ouve a Deus. Aí Deus dá direção para você.
Aí você dá uma palavra de sabedoria. Aí você ministra vitória na vida da pessoa. Aí você ministra libertação na vida da pessoa. Está entendendo o que eu estou te falando nessa noite? Às vezes a coisa que o inimigo mais gosta é do caos. Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. A terra estava caótica. Mas quando a terra estava caótica, Gênesis 1 responde: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí sabe o que Deus fez? Deus começou a dar ordem no caos. Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus então fez separação entre as águas. Deus fez separação e fez criar terra seca. E Deus então começou a dar ordem no caos. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor não é espírito de confusão. E muitas vezes o que o inimigo quer é criar caos e confusão na tua vida. Mas tudo que Deus precisa é de um homem e uma mulher que ouçam a sua voz e tenham ouvido a voz de Deus, para que possam ser guiados por Deus, para que o inimigo venha ser envergonhado. Quem está entendendo, diga amém nessa noite. Bom, não se deixa levar pela confusão. Eu, como pastor, sei como é que é. Às vezes as coisas estão difíceis no pastorado. Às vezes a gente tem decisões difíceis para tomar. E uns estão dizendo: corre pastor, pega. Corre pastor e aperta. Corre pastor e disciplina. Corre pastor e exclui. Corre pastor e vai embora, manda embora. E você tem que parar. Dizer: não. Eu não vou ouvir ninguém, a não ser Deus. E quando você ouve Deus, é impossível você errar, se arrepender e querer voltar atrás. Por isso que você vai ver Deus falando versículo após versículo, que o Espírito do Senhor está procurando na terra, e Deus está dizendo assim: ó, quem tem ouvidos ouça aquilo que o Senhor tem para dizer à igreja. E que o Senhor nessa noite possa encontrar um povo aqui que consegue ouvir o que ninguém mais está ouvindo. Às vezes a sua alma vai mentir para você. Eu já falei tantas vezes isso. A nossa alma mente para nós. O proverbista diz: enganoso é o coração do... Às vezes a nossa alma, o nosso coração vai mentir para nós. Às vezes o seu coração joga você para cima demais. Às vezes tem gente que começa a ouvir a alma, e o cara, irmão, só a glória de Deus na vida, só misericórdia. O camarada começa a se achar bonito demais. Já começa: não, vou trocar de esposa, porque eu sou bonito demais para essa mulher. Olha eu aqui. E eu digo que tem camarada que não ganhou um pouquinho mais de dinheiro, né? Não estou em nada contra. Eu gosto de relógio também, mas o camarada... Deixa eu olhar para o pulso gay para não ofender ninguém, né? Não, o camarada ganhou um pouquinho mais de dinheiro, já compra um relojão desse tamanho. Já não vai mais naquele barbeiro que era o seu Zé, que era o Antônio. Agora já vai lá na barbershop. Tá da conta, pode ir. Mas já vai na barbershop. Começa a achar mais bonito. Aí o coração começa a jogar a pessoa para cima. Eu preciso trocar de mulher, estou bem demais. Posso dizer uma coisa para você? Na grande maioria das vezes não é aquilo que está pensando, irmão. E quantos se quebram, não é? Quantos se quebram? Deixa aquela ali de sempre. Às vezes eu brinco com a pastora, né? Tinha uma época que meu pai tinha carrocinha lá, e aí tinha que comprar ração para os bichos. E a pastora uma vez foi comigo, eu fui buscar ração e ela foi de carroça comigo. Mulher de Deus! Eu fui comprar ração encharqueadas e ela do meu ladinho, nós namorávamos e nós fomos buscar raçãozinha. Aí às vezes eu tô andando na Aircross e falo: ô mulher, quem andou na carroça comigo tem que andar de Aircross comigo. Irmão, essas bobagens aí, agora tá bem. Então o coração da gente é enganoso, às vezes ele joga você para cima demais e faça você achar que você é aquilo que você não é. Nem fez, tem gente, irmão, nunca estudou, não conhece a Bíblia, o panorama da Bíblia, que não conhece o sistemático da Bíblia. Às vezes, né, aprendeu 2, 3 coisinhas, já começa a achar que sabe mais que o pastor, que os teólogos, já quer rever a teologia, mas não estudou ainda. Quer fazer a nova reforma protestante, irmão, mas primeiro enfia a cara, vai estudar, vai pagar o preço. Eu falo sobre isso muito, há 20 anos eu estou falando sobre isso. Calma um pouquinho, diminui um pouquinho. Desce um pouquinho do salto.
Porque o coração da gente é enganoso. O homem, o ser humano é vaidoso por natureza. Se ele não cuidar da vaidade, joga ele lá para cima. E às vezes o seu coração também é enganoso. Às vezes seu coração joga você para baixo demais. Se você não se cuidar, você começa a achar que os outros são melhor que você. Que os outros são merecedores de coisas que você não é. E o inimigo começa a mentir para você. O inimigo começa a usar o seu coração contra você. E o inimigo vai ali, não é esmagando você. E você vai dando ouvido ao seu coração. E você vai deixando a tristeza, a depressão tomar você. E aí o inimigo começa, não é dizer para você, não é que você tem que desistir, que você tem que se esconder da presença de Deus. Mas, amados irmãos, nessa noite eu estou aqui para dizer para você que o que Deus precisa nessa terra é um homem e uma mulher que não escutem o seu coração. O que Deus precisa na terra não é um homem e uma mulher que escutem a sua alma. O que Deus precisa nessa terra é um homem e uma mulher que consigam ouvir aquilo que ninguém está ouvindo, que é a voz de Deus. Pode ninguém mais estar ouvindo. Eles podem estar surdos. E eu vou te dizer, irmãos, quanto mais os dias passarem, Paulo disse que os últimos dias serão trabalhosos. Quanto mais os dias passarem, menos o homem vai querer ouvir a Deus. Eles vão querer ouvir outra coisa. Eles vão querer ouvir o que lhe agrada. Massageia o seu ego. Mas não vão querer mais ouvir a Deus. Porque quando Deus vem, Deus nos confronta, Deus nos faz ver quem a gente é de verdade, que a gente precisa mudar, que a gente precisa ser transformado, e o quanto a gente depende dele. Mas no tempo de Elias, existia alguém que conseguia ouvir a voz de Deus, e eu estou olhando aqui para essa igreja nessa noite, e eu sei que Deus está levantando uma geração que vai ouvir a Deus, mesmo que ninguém mais queira ouvir. Calamaço. Elias disse, eu já posso ouvir. Eu estou ouvindo. Que coisa fantástica. Eu gosto de andar com gente assim. Eu gosto de andar com gente que consegue ouvir o que ninguém mais está ouvindo. Ouvir o William Bonner, todo mundo ouve. Ouvir o Jornal Nacional, todo mundo ouve. Ouvir o que o mundo está dizendo, todo mundo ouve. Que vai ser tragédia, que vai ser dor, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Ouvir a ladainha, o mimimi do mundo. Ouvir crente que fica falando mal um dos outros. Ouvir crente que fica murmurando da igreja. Ouvir crente que fica lamuriando a própria vida. É fácil de ouvir. E esse tipo de gente eu não gosto de andar. Eu gosto de andar com gente que ouve o que os outros não estão ouvindo. Eu gosto de andar com gente que consegue ouvir Deus. Tem alguém que consegue ouvir Deus aqui nessa noite? Deus está falando, irmão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus fala em todo tempo. Deus fala em todo tempo. E principalmente pela sua palavra. Pela sua palavra. Elias diz, eu estou ouvindo o ruído da abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber, e Elias subiu ao Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos. Ei. Bom, para pensar, irmão Diego. Ele venceu a batalha. Ele desafiou os profetas de Baal. Jefinho, ele desafiou Jefferson. Os profetas de Baal, desmascarou os profetas de Baal. Deus respondeu com fogo. Elias foi engrandecido. O povo começou a gritar o nome de Elias. Quem já viu? O povo gritava, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe o que significa o nome de Elias? Só o Senhor é Deus. O povo gritava o nome de Elias. Elias, se fosse parte dessa geração, Elias ia estufar o peitinho e dizer para eles assim, ó, me sigam lá no meu Instagram. Acompanhem os stories e os meus reels. E Elias ia sair ali o popstar. Ao invés de Elias ter dito para Baal, vai lá comer, vai lá fazer um churrasquinho, vai comer. Porque é um churrasquinho. Por que Elias mandou ele subir e comer? Porque quando ele respondeu com a carne ficou queimada. Ei, gaúcho, sei lá, irmão.
Elias não foi comer, não foi banquetear, não foi fazer a festa. Elias foi se prostrar. Elias dobrou os seus joelhos, enfiou a cara entre os seus joelhos e Elias ficou prostrado. Olha, Elias, vou fazer aqui. Não... Olha, Elias. Mas Elias, tu venceu a batalha, Elias. É hora de festejar. Não, não, não. É hora de se prostrar diante daquele que me deu a vitória. Oh, igreja do Deus vivo, Deus precisa levantar um povo nessa terra que não venha se embriagar com a bênção que Deus lhe dá. Se Deus te der a bênção, não se embriaga com a bênção. Se Deus abrir a porta, não te embriaga com a porta que Deus abriu para você. Não é agora porque Deus te deu um carro melhor. Não é agora porque Deus te deu uma casa melhor. Não é agora porque Deus te deu um emprego melhor, não é agora que Deus te abençoou que você vai andar por aí, não é de nariz em pé não. Quanto mais Deus te abençoar, mais prostrado você tem que estar diante da presença dele. Olhe para quem está do teu lado e diga assim: tudo vem de Deus, irmão. Diga: tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Ah, irmãos, eu gosto muito dessa analogia. Vai a lua achar que ela é alguma coisa. Lembra? Eu já falei isso algumas vezes aqui. Vai a lua achar que ela... Às vezes a gente sai, né? Principalmente os casais. Aquela lua. Coisa linda, uma lua bem... Uma lua cheia, bem bonita, né, irmãos? É bonito demais, sim ou não? Você olha aquela lua brilhando no céu. A lua cheia. Irmãos, é tão bonito que até o cachorro faz... Au! Não é, irmão? É tão bonito que até o cachorrinho vai... Au! E quando eu era pequeno, dizia que tinha gente que virava até lobisomem. Tudo mentira. Mas a lua é bonita demais, sim ou não? Ela brilha. Mas vai a lua achar que ela é alguma coisa. Irmão, o que a lua é? A lua é poeira. Poeira. Sem vida. Não nasce nada lá. Tem vida, tem água. Diz que acha, mas não acha. Até eu não achar nada. Ela tem, mas não tem. Não tem vida nenhuma. E a lua não tem brilho próprio. O que a lua faz é refletir a luz que vem do sol. O sol brilha de cá e reflete lá na lua. Por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Eu te digo tanto isso. Porque tem gente aqui que eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito nessa cidade. Daqui a pouco coisas vão começar a acontecer lá no teu trabalho. Deus vai dizer, ó, chamar lá na sala, ó, o seguinte, ó, abrir uma vaga aqui, é um cargo melhor, e nós lembramos de você. Sei, nós lembramos de você. Daqui a pouco vai ter um concurso público. Você vai no coração, você vai queimar. Eu acho que vou me inscrever nesse concurso. Aí você vai lá e se inscreve meio assim, vamos escrever. Aí você se inscreve e começa a estudar, estuda, sabe? E vai lá e faz a prova. E daqui a pouco você vai conferir lá o seu nome. Aprovado. Aí começa a abençoar você. Mas para quê, irmão? Para você ser melhor que as outras pessoas? Será que é para isso que Deus nos abençoa? Existe Deus, ele ama mais um do que os outros? Os filhos de Deus são todos filhos. Deus me ama como amo qualquer outro. Deus ama você como amo qualquer outro. Sabe por que Deus vai abençoar você? É para que você aprenda a devolver a glória para Ele. Para que quando Deus te abençoar, você poder abrir a boca e dizer: a glória é de Deus, a honra é de Deus. Quem me deu foi Deus. Quem fez foi Deus. Quem abriu a porta foi Deus. Quem me honrou foi Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade pertence a Ele. É bonito falar isso. Mas deixa eu ser sincero. Posso ser sincero? Na maioria das vezes não é o que acontece.
basta a pessoa ser um pouquinho mais abençoada, ela já começa a vir no culto. Irmão, e aqui não... Pensa que aqui vai ter cadeira especial para alguém. Lá na igreja, que é nosso jeito, tinha um jogador de futebol que ia lá. Sei lá quanto aquele jogador ganhava por mês. Ganhava 70 mil, 100 mil por mês. Não sei, eles ganham muito dinheiro. E eu nunca vou me esquecer de uma cena. Tinha o seu Zé. Ele tinha uma carroça, ele tinha uma perna amputada. E ele ia de carrocinha. Ele juntava reciclagem e ele ia de carrocinha para o culto. E nós, naquele tempo, a igreja era lá, que nem aqui, uma igrejinha, um espaço físico pequeno, as pessoas ficavam apertadinhas, que nem aqui, que era lá onde é hoje o culto jovem. E eu nunca vou me esquecer. Estava a carrocinha do seu Zé amarrada lá na frente. E aí eu cheguei, olhei, a igreja pensa apertada, irmão. Para você levantar a mão, quem estava do teu lado tinha que levantar junto, senão não dá. Aí, a igreja apertada. E sabe o que eu olhei? Tava o seu Zé do lado do jogador de futebol. Ali. Pode ser doutor. Aqui não tem bambambam, não tem doutor, não tem... Aqui todo mundo é ovelha e ele é o pastor. Amém? Todo mundo é igual. Mas tem gente, irmãos, que basta Deus abençoar um pouquinho mais ela. Ai, sei, a igreja está muito quente. Tinha que botar um ar-condicionado melhor. Eu vou ter que trocar de igreja. Uma igreja que tenha ar-condicionado. Não estou mentindo, irmãos, já aconteceu. Eu já vi gente trocar de igreja porque ir para uma igreja que tem ar-condicionado. A igreja está muito apertada. Basta o ser humano dar uma melhoradinha, que o narizinho já dá uma subidinha e já começa a achar que é melhor que os outros. Mas, amados, Elias, quanto mais no alto ele estava, mais prostrado na presença de Deus ele ficava, porque ele conseguia entender que tudo vinha de Deus. Está difícil de glorificar agora, né, irmão? Eu não estou lançando palavra fora, eu estou dizendo para você que Deus vai abençoar você. Irmãos, essa crise está passando, essa crise vai passar. Eu sei que os últimos meses foram coisas apertadas, foi contando dinheiro, apertando dinheiro. Foram coisas difíceis, mas não te preocupa não. Não é, as portas de Deus já estão se abrindo para a sua vida. Mas quando Deus fazer você subir, quanto mais alto você tiver, mais dobrado, mais com os joelhos dobrados, na presença de Deus, você precisa estar aqui, entendeu? O aplauso do Senhor, nosso Deus, bem forte. Elias então se prostrou e disse ao moço dele: olha agora para a banda do mar. O moço subiu, olhou, não viu nada. Aí Elias disse para ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez ele olhou, o moço dele, a saber, Eliseu, disse para Elias assim: eis que eu já posso ver, eis que eu estou vendo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de... Dependendo de qual é o homem, né? Se for o Marcos ali, vai ser uma nuvem. Mas se for eu, vai ser outra nuvem. Mas olha aqui, irmão. Na mão de um homem. Foi o que ele viu. Alguém poderia dizer, olhar e dizer, disso aí não sai nada. Talvez que você está olhando diante dos teus olhos. Humanamente, tudo diz para você que o milagre não vai acontecer. Que as coisas não vão mudar. Que o impossível não vai chegar. Talvez aquilo que você está olhando, tudo diz para você: não, isso é muito pequeno, é muito pouco. É incapaz. É improvável. Eu fiz uma conferência sobre isso. Eu amo os improváveis de Deus, porque Deus é o Deus dos improváveis. Uma nação não chovia há 3 anos. Quantos anos? 3 anos. Fome, miséria, sequidão. E o camarada está vendo uma nuvenzinha do tamanho de uma mão de um homem. Pelo amor de Deus, se é alguns que ouvem, para com isso.
vira fanático. O que é isso? Uma nuvenzinha? A terra precisa de chuva. E tu está vendo uma nuvenzinha do tamanho de uma mão de um homem. Mas Elias então teve coragem de dizer o que ninguém mais diria. Então disse Elias: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Diz para ele, vai se molhar. Diz para ele pegar o carrinho, os cavalos dele e deitar a mula, porque a chuva vai pegar ele. Eu imagino o moço. O moço teve que subir 7 vezes para ver. Só viu uma nuvenzinha desse tamanho. Ele disse, eu vou ter que chegar lá diante do rei e dizer para o rei que ele tem que ir embora, que ele tem que fugir, porque a chuva vai pegar ele. Mas é só do tamanho da mão de um homem. Mas, amados irmãos, o que Deus precisa nesse tempo é levantar pessoas que tenham coragem de abrir a sua boca e dizer o que ninguém mais está dizendo. Não tenha medo de lançar palavras quando ninguém mais quer ouvir. Não tenha medo de falar a verdade quando ninguém mais quer escutar. Não tenha medo de se posicionar em Deus quando ninguém quer se posicionar. O que Deus precisa levantar é homens e mulheres que não sair por aí dizendo palavras positivas, cantando, vai dar tudo certo. Não é isso. É de dizer que ninguém tem coragem de dizer. Porque dizer que vai dar tudo certo, todo mundo diz. Diz ou não diz? Dizer que tudo vai ficar bem, todo mundo diz. Agora tem que ter coragem de abrir a boca e dizer o que ninguém mais teria coragem de dizer. Quando Deus mandar você falar para alguém que é tempo de consertar a vida, abra a sua boca e fale a verdade. Quando Deus mandar você dar uma palavra para alguém, abra a sua boca e não tenha medo de falar a verdade. O que Deus precisa nesse tempo é levantar pessoas que tenham a ousadia de abrir a boca e dizer aquilo que ninguém mais tem coragem de dizer. Eu vou te dizer uma coisa, eu sei. Por enquanto ainda está bom de pregar. Mas pelas coisas como vão, vai chegar um tempo que nós pastores, eu não estou falando desse falcatrua que aparece na televisão aí. Vai chegar um tempo que nós pastores que pregamos a verdade, a palavra de Deus, talvez seremos presos por pregar a palavra de Deus. Não se assustem de nas próximas décadas isso não acontecer. Pelo jeito que vai o mundo, eles estão querendo enfiar na nossa goela abaixo que o errado é o certo e o certo está errado. Quem tiver coragem de dizer que errado é errado e certo é certo, talvez vai pagar um preço. Agora eu digo uma coisa para você, irmão, pague o preço que tiver. Só faz o seguinte, não esquece de mim, vai lá de vez em quando, me visita, leva uma barrinha de chocolate para mim. E tenha orgulho de dizer, meu pastor está aqui. Não porque roubou. Não porque fez nada de errado. Mas porque meu pastor tinha coragem de dizer o que talvez ninguém mais teria coragem de dizer. E Deus precisa levantar pessoas assim nesse tempo. E eu sei que Deus está procurando nessa igreja nessa noite. Deus está encontrando nessa igreja nessa noite. Então ele disse, sobe, pega teu carro, para que a chuva não te apanhe. Que chuva! Não havia chuva. Ei, irmãos, vamos profetizar bênção quando ninguém mais tem coragem de profetizar. Quando todo mundo estiver dizendo morte, se o Espírito de Deus nos levar, vamos dizer vida. Quando todo mundo estiver dizendo que não tem saída, vamos profetizar, Deus é a saída para você. E aí no versículo 45, eu estou encerrando o louvor, pode ir vindo. Sucedeu que os céus se fechando, enegreceram as nuvens, e veio o vento, e então despejou-se uma grande chuva. Elias viu a chuva que antes de ninguém ver. Elias ouviu a chuva antes de ninguém ouvir. Elias profetizou a chuva quando ninguém mais profetizava. Amados irmãos, essa é a geração de homens e mulheres que Deus está levantando neste lugar nessa noite.